Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Salmo 144, versículo de número 15. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. No estudo passado nós estudamos sobre Eli e seus filhos. Nós vimos ali que Eli não teve autoridade sobre os seus filhos e veio a palavra do Senhor contra Eli. Nós vimos aí o perigo que temos de não termos autoridade sobre nossos filhos. Podemos até falar com os nossos filhos o que é certo e errado, mas se nós não tivermos autoridade, eles não vão dar crédito àquilo que nós falamos. É o que acontecia com os filhos de Eli e veio a palavra de Deus sobre a vida de Eli. E hoje nós vamos estudar sobre Samuel, o pequeno Samuel, ainda criança. Nós vamos ver no capítulo 3 que Deus fala com Samuel em sonhos. Olha só que interessante. Deus vai falar com o pequeno Samuel através de um sonho. Vamos estar lendo do 1 ao 14. O que nos diz esse texto? O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas Eli disse: Não te chamei, torna-te a deitar-te. Ele se foi e deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Olha só que interessante, meus queridos. Primeiramente, Samuel não tinha experiência com Deus ainda, e o texto nos relata que costumeiramente o sacerdote Eli ia lá deitar-se, Samuel também no templo, e assim tirava aquele cochilo, ia dormir tranquilamente. E num desses dias que ele estava dormindo ali tranquilamente, antes que a lâmpada de Deus apagasse, Deus chama ao pequeno Samuel: Samuel, Samuel.
E Samuelzinho pequenininho, ele diz: eis-me aqui, meu senhor. E Samuel corre logo para o sacerdote Eli, porque ele estava ouvindo a voz de uma pessoa. E lógico que quem está ali próximo a ele é ali o sacerdote Eli. Mas o sacerdote Eli diz a Samuel: olha, eu não te chamei, vai te deitar, deixa eu deitar aqui quietinho. Mais uma vez o Senhor nosso Deus chama Samuel. Samuel outra vez corre a Eli, e Eli diz para ele: não te chamei, vai te deitar. E uma terceira vez o Senhor chama Samuel novamente, e o Samuel vai até Eli, e Eli disse, olha, ele caindo em si, ele vai dizer: quando você ouvir mais uma vez a voz, se essa voz te chamar mais uma vez, você diz assim: fala, Senhor, porque teu servo ouve. E assim Samuel foi deitar tranquilamente, deitando, a voz do Senhor novamente o chamou: Samuel, Samuel. E Samuel, levantando, ouviu a voz do Senhor, disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E naquele momento o Senhor vai falar com o pequeno Samuel, uma criança ainda, mas é aquele o qual o Senhor escolheu, o Senhor estabeleceu para que ele fosse sacerdote no lugar de Eli, como nós estudamos no estudo passado. E assim o Senhor vai dizer a Samuel: não tenho me agradado da casa de Eli, não tenho me agradado de Eli. Ele não repreendeu os seus filhos, por isso virei contra a vida dele, contra a família dele. E então saberás o que eu vou fazer, vai ser como um tinindo do ouvido, o que eu irei fazer no meio dele. E assim o Senhor exorta Samuel, fala com Samuel o que ele iria fazer. E Samuel agora já tem uma intimidade com Deus. Outrora ele não tinha ouvido Deus falar, mas agora ele está ouvindo o Senhor falar. Então Samuel ele fica até pela manhã, deitado ali tranquilamente. E quando se abriram as portas ali, Samuel ficou com medo de relatar ali a sua visão ao sacerdote Eli. Samuel não tinha coragem de relatar. Mas pela manhã, o sacerdote Eli, ele vai até Samuel e quer saber o que o Senhor conversou com ele. Ele queria saber o que Deus falou com o pequeno Samuel. E agora nós vamos ver aqui no versículo de número 18 em diante. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: o Senhor faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Silo, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. O que está acontecendo com esse pequeno garoto? Esse pequeno garoto, ele é chamado desde o ventre. Quando a sua mãe entregou ele ao Senhor, quando ela pede a Deus: Senhor, eu desejo um filho varão, e eu vou entregar ao Senhor por todos os dias da sua vida. E assim é cumprido na vida de Samuel o que estava destinado para ele. Ou seja, Deus vai fazer as coisas conforme a sua vontade, o seu querer. Deus vai montando o quebra-cabeça da história da humanidade. E Deus ele vai fazendo conforme a sua retidão, o seu reto juízo e sua vontade soberana. O que está acontecendo aqui nessa história? Depois que Deus fala pela madrugada ali com o pequeno Samuel, logo pela manhã o sacerdote vai até o pequeno Samuel e diz: olha, eu quero saber, não me encubras de nada. Não deixa sem contar nada, eu quero saber de tudo. Então o pequeno Samuel revelou a Eli o que o Senhor tinha falado sobre a casa dele, sobre a conduta dele, sobre os filhos dele. E o Senhor veria com justiça. O sacerdote Eli simplesmente disse: boa é a palavra do Senhor. E isso é justo. Um pai que está ouvindo do próprio Deus que não é bom, não é agradável a conduta dele, que os filhos dele não andam na linha, esse pai é para se humilhar diante do Senhor e reconhecer o seu erro e procurar tentar mudar aquilo ali. Mas não, o sacerdote Eli, ele aceita aquela palavra como se não fosse nada. Ele não tem autoridade sobre a vida dele ou sobre os filhos dele. Ele é um sacerdote do Senhor, mas aquele sacerdote manso, aquele sacerdote que passa a mão na cabeça de todo mundo, aquele sacerdote até que fala as coisas certas, mas porém as pessoas não vão dar ouvido porque ele não tem crédito. A vida dele, o caráter dele não corresponde ao que ele vai falar.
E boa esta palavra, que é isso que um pai vai dizer? Vendo que os seus filhos eles vão morrer, porque o Senhor já tinha dito no estudo passado, nós estudamos, o Senhor falou que os dois iam morrer no mesmo dia. É para o pai se humilhar, é para o pai se rasgar, chorar, é para o pai dizer, eu não quero isso para minha família, tenha misericórdia, Senhor, abençoe a minha família, mude o caráter dos meus filhos, mude a minha vida, faça com que eu tenha autoridade sobre eles. Mas não, o sacerdote Eli, ele aceita. E nós vemos aqui que mesmo com essa palavra, continua tudo a mesma coisa. O Senhor vai exercer juízo, mas o pequeno Samuel, ele continua na presença do Senhor. E o Senhor por várias vezes vai conversar com Samuel. Samuel, ele é conhecido em outros lugares como profeta do Senhor, e o Senhor aparecia a ele, e ele crescia na graça e no conhecimento do nosso Deus, não somente em estatura. E eu queria deixar um recado para você nesse estudo. Tenha autoridade sobre os seus filhos. Tenha amor pelos seus filhos, mesmo que já estejam crescidos, que já estão grandes, que já estão levando a vida deles já por conta própria. Ainda é tempo de você ter autoridade sobre os seus filhos, mostrando a verdade de Deus, falando com que eles venham se arrepender dos seus maus caminhos. A história bíblica também nos fala de Jó, que Jó, ao passar dos dias de festa ali dos seus filhos, Jó chamava eles para consagrar. E Jó também levantava-se pela madrugada e orava a seus filhos, pedindo perdão pelos pecados, achando assim Jó, os seus filhos ter errado contra o Senhor. Então não importa a idade dos seus filhos, chame eles para conversar, chame eles para orar com eles, chame eles para aconselhar, para mostrar a verdade, coisa que vocês não fizeram no passado e hoje fica aí, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Irmãos, deixa o passado para lá, começa hoje a fazer algo pela sua vida, pela sua família, tenha autoridade sobre o seu lar e que Deus venha abençoar. Que você seja um profeta de Deus na sua casa, para que a palavra do Senhor prevaleça sobre todas as coisas e que ela endireite a sua história, o seu caminho, a sua vida. E que assim como o pequeno Samuel, você possa ouvir a voz de Deus falando ao seu coração por meio da sua palavra e da sua soberana vontade. Aleluia! Esse foi o estudo de hoje. Deus fala com o pequeno Samuel e temos que ser como ele. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, e eu ouvirei as tuas leis, e ouvirei as tuas palavras, e eu anunciarei as tuas verdades, para que as pessoas saibam a tua vontade, para que elas venham a se arrepender, porque se não se arrepender, o Senhor trará ira sobre a vida dela e está preparado um inferno de horror para todos aqueles que não creram na vontade de Deus, na palavra de Deus e não deram crédito à sua vontade. Infelizmente, muitos têm medo de falar a verdade. Hoje em dia fica todo mundo aqui correndo para um canto, não pode falar isso, vai ofender aquele, vai fazer isso, e Deus está sendo ofendido lá no céu, meus queridos. Ninguém tem medo de ofender a Deus, mas medo de ofender um grupo aqui, outro ali, todo mundo tem. Eu não falo para você discriminar ninguém, eu não falo para você chegar já direto nas pessoas, mas que você tenha sabedoria para chegar e mostrar a verdade. Ela pode sentir ofendido, mas as palavras é verdade, a palavra de Deus, a verdade é contra o pecado, contra a mentira, contra a idolatria, contra os vícios, contra tudo que não corresponde à vontade de Deus. Nós precisamos pregar e anunciar, e as pessoas sentirão vergonha do que estão fazendo, se arrependerão e virão para Deus. Se não acontecer isso, Deus tratará ela. Cabe você fazer sua parte. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo estudo, se Deus permitir. Graça e paz.